Fala, rapaziada, tudo bom? Meu nome é Arthur. O meu é Gabriel. E nós somos os apresentadores do podcast Pode Ligar ao Cubo. E hoje a gente está aqui com um entrevistado muito especial, o nosso professor de matemática, o Gabriel. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou professor de matemática, também trabalho com umas disciplinas de tecnologia, de modelagem 3D e programação. E bom, nesse episódio do nosso podcast nós vamos abordar o tema sobre programação. E a gente gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, que seria como você ingressou nessa carreira da programação? O que te chama mais atenção? Então, dentro do curso de matemática que eu fiz, a gente acaba vendo um pouquinho de programação, nada muito aprofundado. Na verdade, a gente vê, às vezes, em alguns eventos, mas o que me chamou mais atenção à programação, na verdade, é a questão de pesquisar e aprender novas coisas. Desde que eu entrei no SESI, eu entrei para ser professor de matemática, mas eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia. Eu conheci um pouquinho do mundo da robótica e eu falei ali para minha supervisora na época, olha, se tiver alguma oportunidade de dar uma disciplina de tecnologia de qualquer coisa, eu topo. Então, porque eu gosto de estudar e aprender novas coisas. E surgiu no ano seguinte essa oportunidade, que era então trabalhar com programação e trabalhar com modelagem 3D. Não sou expert, não era expert, e foi um negócio de estudar, aprender e para dar essas aulas. Bacana. Qual que era esse curso que tu estava fazendo, que tu viu um pouco de programação? Na verdade, ele não era um curso em específico, ele era um evento acadêmico que acontece anualmente, que se chama Erematsu. Então, é um encontro das licenciaturas de matemática da região sul do país. E lá, os estudantes davam oficinas, e uma das oficinas era sobre programação. Então, eu vi programação em Scratch e outras linguagens. Eu já tinha visto quando eu era pequeno no mundo dos atores, que é um outro tipo de linguagem de programação. Tem muitas assim, coisas aleatórias, digamos assim, pequenas, e que eu achava interessante. E daí, quando eu vi o desafio de dar aula de programação, trabalhar com um App Inventor, que é uma programação em bloco, ou Python, eu pensei, bora lá, Ele, de alguma forma, tem uma conexão com matemática. Então, eu comecei a estudar, ler o material que o SESI disponibiliza, procurar vídeos na internet, fóruns. Então, na internet tem muita coisa para você aprender. Isso tudo antes de surgir as IAs. E uma forma que a gente poderia ver a programação no nosso dia a dia, que tem muita pessoa que não sabe porque ela é tão importante assim hoje em dia, Tu sabe dizer algumas formas que a gente veria ela no nosso dia a dia? Então, na verdade, a programação, ela está presente, é quase como uma matemática presente em tudo. Ela está no computador, ela está num caixa eletrônico, num programa de televisão, na organização, às vezes, da edição de uma filmagem como essa. Então, por mais que a gente mexa na edição de um vídeo, na edição de um áudio, por trás também tem programação. Talvez a gente não vê diretamente, porque a gente vê uma outra estrutura, uma estética diferente, mas tem programação por trás. Então a programação está presente em tudo, na maioria, não em tudo, mas na maioria dos eletrônicos. Cara, eu acho muito fascinante como que a gente vê tanta programação no nosso dia a dia, a gente nem percebe às vezes, cara? Eu acho bizarro. Cara, assim, tu tem alguma dica para alguém que está começando nessa área da programação, para se entender melhor no cenário? Eu diria assim, eu acho que existe muito conteúdo online gratuito disponível. Então, para quem está começando, como que eu comecei? Eu peguei o material que tinha disponível, só que eu fui para além, eu precisava entender, porque nem tudo está explicativo no livro, no material que a gente recebe. Internet, às vezes, fóruns. Programação é mais comum você encontrar em fóruns. E tem muita coisa em inglês. Então, se você já tem um pouco de conhecimento, nem que seja mínimo, os fóruns te ajudam muito a entender códigos, a você pegar códigos e explorar coisas novas. Pegue jogos de coisas que você gosta e tenta estudar o código, ler. Poxa, muitas vezes a programação ali, o código em inglês, se você fizer uma tradução direta, você já começa a observar, poxa, isso aqui ele está falando de imagem, tem 2 valores.
muda um valor. Pô, ele já mudou a largura de uma imagem. Então, tem coisas que às vezes elas são diretas, tem coisas que não são, né? Isso é o básico da programação, quando você inicia. Outra dica é YouTube. Tem muito curso no YouTube, assim, de tipo, vamos iniciar a aprender programação de bloco, vamos aprender programação de Python. Tem vários cursos. E aí tu vai vendo o curso, o vídeo que te cativa mais. Porque tem vídeos, às vezes, que eles são muito teóricos, tem vídeos que eles demoram muito, então cada um tem o seu, digamos, sua velocidade de aprendizado. Eu pegava vídeo, isso aqui tá muito devagar, não, o próximo. Ou às vezes ia pulando. Então, YouTube eu aprendi assim, muita coisa na minha vida, né? Pelo YouTube. Da hora. Então, eu ia falar que pesquisas, essas coisas desse tipo, experimentação, são sempre a melhor maneira de aprender, não só para programação, né? Para qualquer tipo de coisa que tu vai querer aprender que precise tentativa e erro, eu acho que é uma baita dica. E, pessoal, se quiser começar a programar, o YouTube tem vários vídeos bons. Uma coisa que me deixou muito interessado, você falou que mexe com modelagem também. Você poderia explicar melhor o que é essa modelagem que você trabalha também? Então, eu dou a disciplina de fabricação digital em modelamento geométrico. Né? É uma disciplina que a gente trabalha com modelagem 3D, basicamente. É criar modelos virtuais no computador de objetos ou de coisas que você queira inventar. Por exemplo, esse controle de videogame. Em algum momento, alguém criou um modelo digital 3D dele, do botão, da carcaça, de toda a estrutura e fez testes. Desde às vezes testes talvez de resistência, por mais que isso aqui não é para ser uma peça mecânica, mas ele tem que ter uma resistência, né? Porque a gente se irrita e às vezes bate o controle na mesa. Mas, então, tudo isso é pensado. E às vezes essas ideias elas começam virtualmente no computador, fazendo um modelo 3D desse joystick. Então eu trabalho com o desenvolvimento de peças. Então eu ensino os estudantes a aprenderem um pouquinho da modelagem. A gente começa com um software bem básico, que é o Tinkercad, que é um software que a gente consegue utilizar até com anos iniciais. Ele é possível porque ele trabalha com formas geométricas básicas, então eu posso pensar, poxa, isso aqui, eu tenho um paralelepípedo, eu tenho uma outra forma aqui que lembra um cilindro, então eu posso decompor esse objeto em formas geométricas conhecidas e criar uma aproximação para isso aqui. Então, eu começo com esse software, que ele já tem formas geométricas dadas, que você vai só fazendo ajustes de tamanho, somando ou subtraindo volumes, ou corpos. E depois, uma outra disciplina, que aí é um software um pouquinho mais elaborado, que trabalha, digamos, eu diria que se você aprende a utilizar ele, você consegue mexer quase em qualquer outro CAD, qualquer outro software de modelagem 3D. Que aí é a ideia um pouco mais técnica do negócio. Ele te dá mais precisão, te dá mais recursos. Cara, assim, como tu disse lá mais cedo, que a modelagem 3D está presente em quase todos os objetos, como num controle desses aqui. Cara, eu sou um estudante da robótica, né? Como alguns devem saber. Eu sou um estudante da robótica e, cara, a gente faz muito protótipo com modelo 3D. A gente passou para a Holanda, a gente já tem quase o robô inteiro pronto, só que a gente não montou nada ainda. A gente tem que fazer a validação de protótipos, de tudo. A gente é tudo modelagem 3D, é tudo muito presente nesse tipo de coisa. Tá bom que o propósito não é como esse, que é só algo existir, é bem resistência, mecânica, essas coisas. E é basicamente isso daí que eu tinha para falar sobre a modelagem. E esse processo de você modelar no computador é um processo que ele economiza para as empresas, ou para o objetivo do teu projeto, independente, né, se é um projeto educacional ou uma empresa. Porque você cria um modelo, você faz testes de coisas virtuais e você vai vendo o que dá errado. Antes mesmo de ter o protótipo físico, você gastar com a produção daquilo, ver que dá errado e fazer. Claro que tem essa parte do processo, mas você evita muito desperdício de dinheiro, de material, de muita coisa. Cara, eu queria saber por que tu começou a dar aula, esse tipo de aula de modelagem 3D e em qual software que tu começou? Eu formulei uma pergunta, em qual software que tu começou a modelar 3D? Tinkercad.
Tinkercad? Tinkercad. Eu entrei no SESI no final de 2021. Em 2022, começo de 2022, já me deram essa proposta de trabalhar com essa disciplina e eu não sabia sobre modelagem. Mas eu tinha vontade de aprender, então eu fui atrás. Só que aí eu tinha programação do segundo e terceiro ano e modelagem do segundo e terceiro ano. Muita coisa para absorver em 2 semanas. Bah. Era tudo isso em 2 semanas. Daí Tinkercad, como é um software mais simples, Exato, e aí o que acontece? Na época, uma turma estava vindo da pandemia, ela não teve muito acesso às ferramentas, a impressora 3D, a cortadora laser, fora tem que aprender as máquinas também, não só os softwares. E aí o que eu olhei, tipo, num primeiro momento eu fiz um contato com a turma e eu percebi, poxa, mas eles não pegaram, eles é um terceiro ano que não sabiam mexer no Tinkercad. E aí eu tive que voltar todo o meu planejamento. E aí, de alguma forma, ele rodou um terceiro ano misturado com um segundo, para eles aprenderem uma pequena base. E eu ia planejando a atividade, aprendendo software. Tipo, toda atividade que eu ia pensando, quero fazer isso aqui. Beleza, eu faço toda a atividade, eu desenvolvo, penso em todos os problemas que vai dar e levo para a sala. E aí eu via tudo que dava, aí eu ia para casa, estudava tudo, e aí era nesse processo, entende? Então eu comecei com o Tinkercad. E depois de um tempo que eu ganhei, né, mais confiança, um pouco mais de autonomia naquilo, eu fui aprendendo outros softwares, fui aprendendo o Inkscape, fui aprendendo aí o Onshape, enfim, várias outras coisas. Interessante. Tipo, uma dica também é muito o YouTube, né? Você usa muito o YouTube para aprender uma coisa mais simples, mais rápido. Às vezes não precisa gastar muito dinheiro pagando um curso caro. Uma coisa que tu poderia aprender de graça, né? Exato. Exatamente. E o Tinkercad, modelagem, YouTube. Na verdade, eu vou dizer assim, talvez 95%, 98% de tudo que eu aprendi de modelagem e impressora 3D foi YouTube. Porque eu começava a pesquisar. Daqui a pouco a impressora quebrou. Eu vou esperar 2 meses para ela voltar. Se ela já está quebrada, se eu desmontar ela e entregar um pouquinho mais quebrada, não vai fazer tanta diferença. Não mostrem para a coordenação isso. Não vai fazer tanta diferença. Aí o que eu fiz? YouTube. Como desmontar a impressora? Ia pesquisando. O que está dando? Não está saindo filamento. Né? Tem um bico entupido. Como que eu desmonto isso aqui? Então, tudo de YouTube. Não tinha conteúdo brasileiro? Inglês. Escrevi em inglês e ia procurando. Aí eu comecei a ir a muita coisa em inglês, porque não tinha o que eu estava precisando. Legal. Tipo, e voltando no assunto da programação em si. Você acha que a programação no futuro vai ser muito procurada? Acredito que sim. A gente está numa época... agora a gente está numa época que está bombando IA, tipo, né? Então, eu vejo só... mais que programação, mais coisas ali não tem, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está tendo um avanço tecnológico em questão de equipamentos, máquinas e tanto de programação, inteligência artificial. Então, essa é uma área, por exemplo, que penso eu, né? Não sou super entendedor de IA, né, de como que funciona tudo por trás ali, mas imagino que sim, programação vai ser uma área do futuro bem importante. Cara, um negócio que eu queria, uma pergunta que eu sempre quis te fazer sobre a programação em si e sobre a inteligência artificial. Tu acha que a inteligência artificial vai conseguir em algum momento, tipo, extinguir o trabalho humano em programas de código? Não, tu acha que a IA vai querer dar aula? Não, mentira. Não o seu trabalho, eu digo. Gente, eu acho que tem coisas que não dá para substituir, sabe? A gente consegue muitos trabalhos repetitivos, muitos trabalhos assim, repetitivos, que às vezes é só... análise de dados, eu acho que essas coisas um pouco mais básicas, ela consegue até uma certa interpretação de informação, mas sempre vai precisar da mão humana ali no meio. Então, por exemplo, o trabalho do professor, quando a galera começa a falar assim, poxa, vai substituir o trabalho do professor, não vai. Tipo, o YouTube já fez isso de alguma forma. Quanto eu aprendi com o YouTube? De fato, ele é mais uma ferramenta, mas ele não está substituindo assim, tipo, 100%. A gente tem professores de programação, a gente precisa. Agora, de outras áreas, vai ter algumas certas mudanças? Vai ter. Sempre tem. Algumas, por exemplo, há um certo tempo atrás, a gente tinha, né, a gente ainda tem lotéricas, pessoas atendendo no caixa eletrônico.
Tipo, você ia no banco conversar com uma pessoa, fazia um depósito, fazia uma transferência, fazia um negócio. Hoje em dia, a maioria das coisas é caixa eletrônico. Existem funções que a IA, que a tecnologia vai tomando, mas substituir totalmente o trabalho humano, pensando no geral, acho difícil. Eu tenho esse medo, sabe por quê? Sabe aquelas inteligências artificiais tão absurdas que não parecem nem que é inteligência artificial? Tipo, tem uma inteligência artificial da Creality ou da Bambu, eu não me lembro exatamente qual que é a empresa, que eles jogam uma descrição de uma coisa e eles fazem um modelo 3D completo, perfeitinho sobre isso. Eu tava pensando, cara, eu não vou mais precisar modelar nada na minha vida daqui a pouco. Eu vou te dizer que não é perfeito. Eu sei porque eu comprei uma plataforma e eu tenho acesso a essa plataforma e eu trabalho com protótipo, eu crio protótipo com base nisso, com IA. Legal. E, tipo, é uma de várias. Tipo, eu paguei uma plataforma que ela, não sei se vocês conhecem, tem a STLFlix, que é uma empresa de Joinville, e eles criaram uma plataforma de IA que une várias IAs e eles têm o próprio software deles. Então, basicamente é meio louco, mas é uma plataforma otimizada para impressão 3D. Se você olhar todas as plataformas assim, de IA geral que cria modelos 3D, a sua maioria cria modelos, parece num primeiro momento bom, mas você vai olhar a malha, a malha geométrica, ela é toda defeituosa, não tem tantos detalhes. Hoje em dia, essas coisas estão ficando um pouquinho mais refinadas e indo para a impressão 3D. E olhando essas IAs mais otimizadas, e em específico essa que eu compro e que eu utilizo, tem coisas que ainda não são 100%. Tipo, poxa, tu consegue pegar uma foto, sei lá, de um coelho, de um cachorro e fazer um bichinho articulado. Ele já sai quase, tu define as articulações, só que, tipo, não tá 100%. Se tu olhar a malha muito, muito aproximado, tu vê, assim, detalhes que não foi feito por uma pessoa. E outra, os ajustes, às vezes, da articulação, elas são muito longas. Então, tem coisas que elas vão melhorando, só que eu acho que vai chegar um momento que talvez o ser humano ele vai pensar assim, poxa, a gente está substituindo tudo por IA, mas eu acho que eu estou precisando de um trabalho humano para isso, não um trabalho de IA. Que tem uma certa diferença. Mas então, foi acabado de notificar aqui que nosso tempo está acabando. Eu queria te fazer só uma última perguntinha, que é como você acha que esse tipo de domínio de inteligência artificial, de programação, vai ser impactante nos empregos do futuro, no nosso futuro no geral? Eu acho que algumas funções elas vão deixar, alguns empregos vão deixar de existir. Novos vão surgir, pessoas que saibam programar, criar essas IAs, gerenciar novos programas, novas tecnologias, assim como a gente já vem acontecendo, né, desde, sei lá, da Revolução Industrial. Coisas repetitivas foram sendo, né, as funções repetitivas das pessoas foram sendo substituídas por máquinas. E essas pessoas tiveram que se adaptar, ou aprender a utilizar as máquinas, ou outro tipo de emprego. Então, eu acho que a única coisa é que isso está sendo acelerado, mais ainda, por causa das IAs. Faz muito sentido essa sua resposta. Então, infelizmente, vamos ter que estar parando por aqui, porque o nosso tempo acabou. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pela sua presença. Nada. É isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É isso aí.